conduzindo esse bate-papo agora, trazendo reflexões para nós. Deus, que o Senhor possa usar ele para realmente ajudar-nos como cristãos a entender, ó Deus, como é que nós podemos continuar sendo luz e sal no mundo. Assim pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, gente. Muito legal aqui estar podendo conversar com vocês sobre tecnologia e como ela afeta nossas vidas como aqui cidadãos do reino de Deus mais do que qualquer coisa. Então, hoje não vai ser uma aula de informática, vai ser muito mais da gente pensar um pouco em como essa tecnologia nova que ela já está atuando e muita gente já está usando, só para ver, quem já está usando aqui inteligência artificial no dia a dia? Pelo menos alguém já encostou, já mexeu, então já tem uma ideia, né? Só que acho que a gente tem uma chance hoje de fazer algo diferente do que foi feito com as redes sociais. As redes sociais a gente foi usando e só descobriu o problema muito tempo depois. Gato escaldado, aqui a gente tem que pegar novas tecnologias e olhar com muito mais cuidado. Por quê? Porque ela pode ao mesmo tempo ajudar e muitas vezes pode atrapalhar, tá bom? Então aqui é muito mais trazer a questão de conscientização e como é que nós como cristãos podemos ter um uso responsável e ético em cima da inteligência artificial. Técnicas, etc. Um dia, se quiserem, converse comigo depois, a gente discute melhor, tá bom? Vamos lá, Alessandro? Opa, deixa eu ver, isso, né? Então, vamos lá, se puder. Exemplos recentes, se vocês olharem, eu acho que toda semana está saindo alguma notícia sobre algo que IA está fazendo, está revolucionando o mundo. Então a gente está num momento muito interessante de que todo mundo está empolgado, né? Olha, vamos ter, fim das infecções, cientistas de Stanford criam o primeiro vírus do mundo desenvolvido com IA. Eles conseguiram codificar e descobrir como criar um vírus e testar. Gente, isso pode revolucionar, por exemplo, tratamentos. O futuro da medicina, o Dr. Travis está aqui, pode ajudar depois a trazer mais também, é muito falar sobre o quê? Uma medicina personalizada, um remédio que vai ser feito para mim, porque se ele entende melhor meu DNA, entende melhor meu contexto, através desses cruzamentos, é possível agora começar a construir remédio personalizado mesmo. Eu que já passei por quimioterapia, radioterapia, esses são tratamentos que destroem muita coisa junto. Imagina no futuro poder curar câncer, tratar essas coisas com precisão, mais precisão. No final, a gente está evoluindo essa ciência, né? Só que numa velocidade que a gente nunca teve. Outra coisa, não sabemos. Então, a esperança do ser humano, acho que aqui é legal a gente pensar como cristão. A esperança do ser humano sem Deus é o que? A ciência vai curar tudo, ela vai resolver e vai até resolver o problema da morte. Muitos pesquisadores de IA, o que eles querem? Chegar no campo da biogenética, de mexer nas coisas, brincar de Deus, para que a gente não morra mais. A única pergunta, talvez, que eles deveriam se fazer, a gente sabe viver sem morrer? A gente sabe o que é isso? A gente quer mesmo isso? Né? Mas que eles estão buscando isso, eles estão. E se a gente entender que Deus criou coisas com regras, e é possível entender essas regras, e se existe ordem, tem regra e algo que talvez o homem possa decodificar certas coisas, pode ser mesmo que a gente atinja certas coisas, a gente pode voltar a viver pré-dilúvio, mais de 100 anos, 500 anos, quem sabe a gente pode fazer isso? Mas será que o homem está preparado para isso? Né? A gente tem, não só inteligência, mas a gente tem sabedoria e vai saber lidar com essas situações. Então, por exemplo, cada vez mais a gente vai ver evoluções no lado do diagnóstico, de cura. Então, traz muita ideia boa, né? E traz muita esperança também para as pessoas. Só que aí, o cuidado qual que é? A gente vai ter esperança na tecnologia ou esperança em Jesus? Percebe? É aqui onde a gente tem que sempre tomar aquele cuidado. Por quê? Porque estão vindo grandes maravilhas. E, no fim dos tempos, grandes maravilhas virão. E muitas delas não são de Deus. Vamos lá. Queria trazer um ponto interessante, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de inteligência artificial ou fala da máquina, parece que é algo muito frio. Mas olha que interessante, né? Isso aqui já aconteceu em 2017. A gente teve a primeira vez que um ser humano, campeão de um jogo complexo, chamado Go, ele foi derrotado por uma máquina de inteligência artificial desenvolvida pelo Google. Olha só a conclusão que o cara chegou ao jogar contra a máquina. Eu pensei que o AlphaGo, né, que era inteligência artificial, era baseado em cálculo de probabilidade e que era apenas uma máquina. Mas quando vi esse movimento, mudei de ideia. Certamente o AlphaGo é criativo. Essa mudança foi realmente criativa e bonita. O Go tem infinitas possibilidades de jogo, é muito mais complexo. Quem joga, no final, é quase como se fosse uma filosofia em prática.
Quando o jogador que é campeão, ele viu o movimento, ele achou bonito o movimento. Olha que interessante. E aí, quando foi questionado depois, ele falou, não, mas o AlphaGo foi criado por humanos, então ainda é uma conquista humana. E isso não deixou ele falar, então não vou mais jogar já que eu perdi. Ele falou, eu quero explorar mais a fundo o jogo. Olha que interessante esse jeito de lidar. Então, uma pessoa que, né, no passado, o Kasparov, né, grande jogador de xadrez, ele foi derrotado também pela máquina, uma máquina da IBM, anos antes. Né? E ele continua falando, não, mas ainda o xadrez é bonito de jogar, porque a questão não é ganhar. A questão é olhar, é perceber. Né? Então, aqui um pouquinho a gente tem medo da máquina, claro, mas olha que interessante se você começar a prestar atenção, e quem entende muito de algo, quando você vê uma máquina podendo fazer parecido, você fala, puxa, como é que conseguimos chegar aqui? Só que o problema é que isso traduzido para o dia a dia pode virar mágica, né? Você começa a achar que IA faz mágica, vai resolver todos os meus problemas. E aí onde muitas vezes a gente se engana e a gente pode se dar mal no uso dela, tá bom? Vamos lá. Primeiro, então, eu vou trazer só alguns conceitos importantes para a gente poder guardar de fundo, tá bom? E depois no final a gente vai ter uma conversa, a Agatha vai mediar perguntas e tudo. Quem tiver pergunta, se quiser deixa escrito ou depois levanta a mão para falar, né? Inteligência artificial, então, basicamente, tá bom? Sem entrar em detalhes técnicos, o que é? É um sistema de computador executando tarefa semelhante à humana. É o computador tentando ser inteligente, do jeito dele. E a gente tentando programar ele para ser inteligente, né? Para parecer com a gente. Aí, a versão mais nova que saiu, que é da onde saiu o ChatGPT e tantas coisas legais que a gente tem visto hoje, e por isso que o assunto está tão em alta, o que é? Essa IA generativa. Qual que é a diferença dela? As IAs no passado, elas ajudavam a entender padrões, então eram muito mais usadas para estudo, análise. Essas novas, elas criam coisas, por isso que é tão legal. Por isso que é uma IA mais criativa. Quem aqui já não tentou gerar uma imagem com essa IA? Né? É divertido, você vai lá e pede e de repente sai. Né? Então o que ela faz? Ela cria conteúdo novo, pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser foto e pode ser até código de computador. Né? Então ela pode fazer muita coisa, ela cria coisas a partir do que a gente pede. Né? Mas como é que ela consegue fazer isso? É porque hoje a gente é baseado nesses modelos chamados Large Language Models. São modelos, né, de linguagem grandes. O que é? Pensa assim, imagina que a gente lê toda a Bíblia e agora a partir de toda a Bíblia que eu tenho aqui armazenada eu vou começar a gerar estudos. Mas mais do que toda a Bíblia, eu vou ler todas as traduções da Bíblia. Eu vou ler todas as versões da Bíblia. Quando você treina tudo isso, gente, imagina a biblioteca gigante que tem. Essas LLMs que a gente usa hoje, ChatGPT, Gemini, né, Copilot, todas elas foram treinadas com o quê? Com o que tem na internet. Imagina ler os sites, ler toda a Wikipedia, imagina todo o conhecimento do mundo está disponível para elas poderem processar. Basicamente, é isso que elas fazem. Só que a grande diferença dessa IA generativa para o que a gente tinha no passado em termos computacionais era o seguinte, antigamente eu falava para a máquina, olha, dá 2 passos para frente, 1 para trás. Eu falava direitinho o que ela tinha que fazer. Então, sabe, era uma instrução, tipo receitinha, que ela tem que seguir à risca. As IAs novas, elas foram desenvolvidas para copiar como o cérebro funciona. E aí a gente tem um conceito que são redes neurais, que é o seguinte, ela vai aprender vendo, ela vai aprender tentando descobrir os padrões por trás. Como é que uma criança aprende a falar, gente? Ela vai na escola e começa a ler e por isso começa a falar? Como é que ela faz? Vamos lá. Ela vai ouvindo e vai repetindo, né? É assim que a gente aprende. Várias vezes, muito antes da gente ter escola, escrita, etc., como é que a gente aprendia? Oralmente. Eu falava, você ouvia, guardava e repetia, não é? Então, imagina a gente conseguir copiar isso para o computador. É isso que aconteceu aqui. Então, quando a IA ela te responde hoje, não é que alguém falou para ela que tem que fazer isso ou aquilo. Ela guardou de observar diversos padrões na literatura, em tudo que tem na internet, falou, é isso que eu estou entendendo que funciona. Por isso que quanto mais informação você fornece, melhor fica a resposta, porque ela fala, o padrão da língua portuguesa é esse, o padrão da língua inglesa é esse, o padrão do japonês é esse, do alemão, do hebraico. Ela lê padrões. Só que a gente não falou para ela, tem que ler desse jeito. Ela foi aprendendo as próprias regras, e igual o nosso cérebro vai fortalecendo as sinapses, vai fortalecendo suas próprias redes neurais, ele faz a mesma coisa.
Então, é muito interessante que ele começa a ser muito mais parecido com como a gente pensa do que formas antigas que a gente construía a computação, tá bom? Eu aprendi sempre a programar, dá um passo, faz isso, não é para fazer aquilo, deu errado, não sabe o que fazer, não é? Antigamente a gente programava, era assim, você faz, deu errado, deixa eu achar o erro. Hoje, ela chuta uma resposta. Por quê? Porque agora não é mais algo que eu estou falando, não é prescritivo. Ela faz algo que é provável, ela está chutando, só que ela chuta com grande índice de acerto. Pensa num chutador muito bom, que tem muita memória, já viu muita coisa, é quase profético. Por quê? Porque ele tem muita informação, mas ainda assim está chutando, não é que sabe, tá bom? Faz sentido, gente? Legal, vamos lá, próximo. Último ponto, né? A gente já passa. Cuidado com IA generativa é deepfake. Quem já ouviu falar de deepfake? Né? Deepfake, então, para aqueles que não ouviram falar, é o quê? Imagina uma foto feita de mentira de você com alguma pessoa famosa, fazendo alguma coisa, ou, por exemplo, um bandido utilizando a voz do seu filho, da sua filha, ou de alguém próximo a você para pedir dinheiro para você. Só que, nota, não é a pessoa, é a máquina imitando. Isso é possível. E a gente alimentou as redes sociais para isso ficar possível. Muito fácil. Qualquer bandido, se acessar a sua rede social, pegar foto, ele consegue replicar, pode criar um vídeo falso. Se você deixou um vídeo disponível, consegue replicar a voz e conseguiria fabricar. Ainda não tem tanto interesse em fazer isso em escala para chegar na gente, mas vai chegar, tá bom, gente? Vai chegar, vai ficar barato o suficiente para eles começarem a fazer isso. Você vai ter que checar, você não vai saber, você vai ouvir, você vai ficar desesperado, porque a voz vai bater, vai falar coisas, ele consegue, se você conta a sua vida inteira na internet, ele vai pegar, sabe, como é que eu sei que é você, filha? Lembra que a gente viajou para lá? De onde tirou essa informação, gente? Tirou do que você mesmo informou, você mesmo colocou que você viajou para aquele lugar. Então, ou você começa a criar agora códigos secretos que ninguém sabe, só vocês sabem, para confirmar, porque a informação pública tem, isso parece coisa de filme, não é? Mas é real, tá bom? É real e pode acontecer, né? Vamos lá. Aí o que IA generativa não é, então? Importante. Essa IA não é uma pessoa, não tem consciência, não tem espírito, é uma máquina, não tem crença. Ela o quê? Ela está tentando processar logicamente informações que são colocadas para ela, tá bom? Pensa num super cérebro assim, só que mais do parte cognitivo e menos da emocional, né? Ela não sabe como nós sabemos, né? Ela prevê padrões, ela lê um padrão e chuta. Só que o caso interessante é que às vezes ela consegue ler padrões que nem a gente enxergava, isso é muito interessante, né? Ela pode estar confiantemente errada, então ela pode alucinar, isso aí pode acontecer. Então, no passado alucinava mais, cada vez alucina menos. O que é alucinar? Você pede uma coisa e sai uma resposta e fala, gente, não tem nada a ver. Porque ela chutou, só que chutou mal. Cada vez que ela chuta melhor, vai acertar mais, né? Então, dando um exemplo de como era a computação no passado e hoje. Para uma IA generativa, se você perguntar quanto é 1 mais 1, não é que ela fez a conta, 1 mais 1 dá 2. É que muita gente falou que 1 mais 1 é 2. Então ela fala, então 1 mais 1 é 2. Se você fizesse uma conta muito complicada, ela não ia fazer a conta, ela ia chutar com base no que ela tem de informação. Então, quanto mais informação ela tem sobre algo, melhor ela consegue fazer o chute dela. Faz sentido? Né? Vamos lá. Então, pensa que é uma ferramenta, né? Vamos trabalhar ela como uma ferramenta, não como um ser. Muita gente quer que vire ser, tá bom? Então, aí é outra linha de pensamento, né? Não a nossa. Vamos lá? E a generativa na prática, então, ela ajuda a gente a ser mais produtivo, facilita pesquisas, resumo de coisas, né? Ajuda na criatividade, você pode criar imagens, vídeos, né? Tem muita coisa legal, você pode pedir ideias, ela consegue te dar, eu quero uma ideia do que escrever sobre isso, eu quero uma ideia de imagem, né? Ela pode sugerir muita coisa boa, né? Ajuda no pensamento, isso é bem legal. Vocês podem usá-la para questionar suas ideias. Se você escrever, olha, eu estou pensando isso, 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 coloque contra-argumentos, né? Seja o advogado do diabo. O que uma pessoa que pensa diferente de mim diria sobre isso? Ela vai te questionar e te ajuda a pensar melhor. Então pode ser um instrumento muito bom para refinar a sua capacidade de pensamento crítico, né? E acessibilidade. Aqui, olha que legal. Imagina que, né, aqui o Israel está comentando a questão da visão. A IA, ela consegue ler imagens para explicar, né? Às vezes a gente vê uma imagem, como é que a gente explica? Como é que a internet pode ser mais acessível para pessoas com deficiência visual, por exemplo? Como é que elas vão conseguir ter acesso? Então, a gente já tem tecnologia que permite ler texto, né? A gente tem tecnologia que lê
que transforma voz em texto, que transforma texto em voz, que transforma vídeo em texto, que transforma, né? Então tudo isso o que é? Está ajudando a informação a chegar para pessoas diferentes. E a experiência da internet acaba sendo melhor. E cada pessoa aprende de um jeito diferente também, né? Então olha que legal você poder aprender da sua forma preferida. E aí como é que ela funciona então? Né? Eu trouxe um pouco para vocês. Em resumo, sem entrar no detalhe técnico, você precisa de muita informação para treinar essa inteligência artificial. O que você faz? Você pega um montão de informação, pensa que você pega todas as páginas da internet, tudo que tiver disponível de rede social, você dá para ela e fala, procura padrão aí. E ela vai procurando padrão, procurando padrão. Olha, eu vejo que aparece muito sobre isso. Eu acho que quando fala Bíblia, aparece muito Jesus. Opa, eu acho que tem Bíblia, fala muito de Deus. Opa, não, mas quando fala de Deus, também fala desse aqui. Ah, tem ateu. Ela vai fazendo esses cruzamentos dentro da cabeça dela, tá bom? E pensa que isso aqui são grandes computadores rodando, né, com uma capacidade computacional enorme para fazer isso, né? A partir disso, o que ela fala? Eu estou treinada. Agora você vem com um pedido, então quem já usou a IA, você vem com um pedido, é uma conversa, você escreve. E a grande novidade, por isso que ela está tão interessante para as pessoas, é que agora eu não preciso aprender a programar para pedir para ela fazer alguma coisa. Eu falo com linguagem humana. Então ela foi trabalhada para poder trabalhar a linguagem natural. Ela processa a linguagem natural. Sabe o que é interessante? E por que agora tem gente, né, querendo a IA para virar Deus? Porque isso lembra Gênesis 1, porque Deus criou as coisas como? Ele não programou, ele falou. Ele simplesmente falou e aconteceu. E agora com o IA eu tenho o poder de Deus. Eu quero, haja imagem, ela sai. Olha a tentação, né, da gente ter esse poder de Deus nas nossas mãos, né? E aí, parece inteligente, devido à sofisticada análise de padrões. Não porque ela está compreendendo, ela não é um ser humano como a gente. Ela simplesmente fala, do que você me pediu, deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é o que eu acho, eu estou chutando, isso aqui é a melhor resposta para aquele pedido que você me fez. Por isso que quem usa a IA como Google está falhando, porque quando você pede algo para a IA, como você faria no Google você quer que dê respostas prontas, ele vai te dar referências. A IA ela vai te dar um chute, às vezes você está pedindo mal, por isso que está voltando resposta ruim. Porque ela não sabe direito o que você quer, então você tem que ser mais específico, né? Eu não vou entrar em detalhe de como fazer isso aqui, mas aqui, pensa que é igual, né? Quando a gente... Imagina que você tem um estagiário, uma pessoa nova que vai trabalhar com você, que não sabe nada do assunto. Tem muita coisa que você acha que é óbvia. Se você não contar para a IA aquilo que você acha que é óbvio, ela não vai saber. Ela pode saber muito de muita coisa, mas você vai ter que explicar o óbvio. Quando você explica o óbvio, ela fala, agora já entendi o que você quer. E consegue te entregar algo melhor, tá bom? Vamos lá. Então, limites, né? Aqui lembrando, então, a IA, hoje, né, atualmente, quais são os grandes limites que ela tem, né, e armadilhas? Primeiro, alucinação. Então, ela pode inventar coisa, ela pode mentir, ela pode fazer coisas, né? Então, sempre checa. Né? Vieses, isso também é importante. Então, na questão de treinamento, lembra que eu falei, ela não tem que ler muita coisa? Agora, se muita coisa que ela lê tiver, por exemplo, preconceito embutido, o que ela vai ficar? Vai ficar preconceituosa, mas é porque ela é preconceituosa? Não, porque ela entendeu que aquilo é uma verdade. Então, para ela, aquilo que mais aparece, que mais é dito, acaba virando uma verdade mais provável, deve ser isso. Ela não faz julgamento de valor, ela só fala, não, se acontece muito disso, então deve ser aquilo. Privacidade, isso aqui é importante. Quem tem utilizado o IA gratuito? ChatGPT, essas coisas. Então, não coloque nome de pessoas, não coloque nada que seja realmente pessoal. Por quê? Porque tudo que você colocar lá está aberto para ela poder processar e às vezes ela vai devolver para o mundo. Então, questão de privacidade, confidencialidade, se você está usando a versão gratuita, toma muito cuidado, tá bom? Né? Lembra, nada é de graça. Nesse mundo, essas coisas não são de graça. E deepfake, né? De novo, esse é um grande perigo que a gente tem. Por quê? Porque é possível falsificar pessoas. É possível você criar coisas digitais. Imagina, você pode difamar uma pessoa fazendo um vídeo falso dela falando algo, aquilo viraliza e acaba com a reputação dela. Né? E é para consertar. E o dano que fica? Né? Então, é realmente muito perigoso. Vamos lá. Aí eu queria apresentar para vocês o Salmo 151. Ó Senhor, majestoso em toda a terra, em Atibaia que tu mostras teu esplendor. Nas encostas da pedra grande tua força se revela e sobre os vales teu sopro de vida perfume o ar. E aí, está na Bíblia de vocês aí? Essa aqui está na Bíblia do ChatGPT que eu pedi para ele gerar um salmo davídico sobre Atibaia, morango e etc.
Eu podia fazer mais sutil, eu fiz meio na cara para, assim, né? Mas, gente, primeiro, não tem Salmo 151, né? E segundo, ela consegue copiar padrão. Então, olha a máquina de heresia que dá para criar. Se eu fizer, olha, escreva um salmo, escreva um provérbio parecido e que justifique esse pecado ou aquele. Aí, a minha recomendação aqui é muito simples, gente. É só lembrar uma musiquinha que a gente aprende quando é pequeno. Aqueles que aprenderam, né? Aqueles que não, guarda hoje, né? Leia a Bíblia e faça a oração. É só fazer essas duas coisas. Leia a Bíblia e faça a oração, que aí, isso aí não pega, tá bom? Mas esse aqui é um exemplo simples de deepfake. Sabe quanto tempo ela levou para gerar isso aqui? Segundos. Então, a chance de criar mentira, fake news, atrapalhar a nossa vida é enorme. É enorme. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que estar o quê? Tem que estar sempre vigilante, né? Vamos lá? E aí, olha só, né? Falei de benefícios e tudo, mas olha o que a IA pode fazer. Psicose de IA. Fenômenos e riscos do uso intensivo de chatbot. Gente, tem gente que já ficou louco usando a IA, porque você começa a falar, não, eu acredito que é isso. E ela fala, não, é verdade, faz sentido. No final, você pode estar criando uma própria loucura e você está conversando com a máquina, ela te deixa louco junto. E tem acontecido, gente. Teoria da conspiração e tudo. Você começa a escrever, como ela foi desenhada para ser simpática com você, muitas vezes para te validar, ela fala, não, faz sentido o que você está falando, é mesmo. Tem pessoa que sai lá e fala, eu sou o Messias, então é verdade, você é o Messias. Ela está fazendo o quê? Ela está tentando te responder em cima do que você pediu. Então, olha que interessante que a IA, na verdade, ela quer te dar aquilo que você está pedindo. Faz sentido? Então, ela não quer te dar a verdade, ela está te dando aquilo que ela acha que você quer. Por isso que você tem que ter muito cuidado ao pedir o que você quiser. Né? E aí, olha só, golpes, todos os dias. 41% da população brasileira diz sofrer tentativa diariamente. Quem já sofreu tentativa de golpe aqui? Aparece ligação. Então, várias vezes por dia, o mesmo, né? Então, gente, é uma loucura. Com IA só piora, tá bom? Não vai ficar mais fácil. Isso, aposentar. Então, e aí a gente ainda tem riscos maiores, porque vai se fazer e vai pedir seu CPF, daqui a pouco pega um empréstimo em teu nome, você nem sabe, a máquina fez, nem foi uma pessoa. Né? Vamos lá? Né? Então, aqui, quando a gente fala de ética, né, com uma ótica cristã sobre IA, importante, ó. Vamos lembrar, a gente é nazareno, santidade importa. Então, vamos pensar aqui. Qual que é o nosso guia? Não é a IA, é a Bíblia, certo? Que a gente usar a Bíblia primeiro, IA depois. Né? Tradição, sabedoria, discernimento histórico. É lembrar, gente, a gente tem que ter discernimento. Não é porque a nova tecnologia já chegou, que agora, né, a gente ama, então pega tudo, está tudo certo. Né? Tem aquela frase curiosa, né, que agora para a IA fica pior. Antigamente tá no Google, deve ser verdade, lembra? Agora, se a IA falou, é verdade, então é pior, porque ela fala uma verdade para cada um. Né? Motivo também, né? Compreender capacidade e limite da tecnologia. E experiência, observar resultado e impacto do mundo real. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar consciente. Se eu vou trazer para vocês, o melhor dica para o uso da IA, estejam conscientes do que vocês estão fazendo. Porque se fizer de qualquer jeito, daqui a pouco você está perdido nessa história. Né? E aí, alguns princípios cristãos para a gente guardar, então, né, no uso da IA. veracidade. A gente é chamado a falar a verdade, não mentir. 2, amor a Deus é o próximo. A gente é chamado a amar a Deus e ao próximo, né? Justiça, dignidade, mordomia, santidade. Então, no uso da IA, a gente consegue ver isso? Veracidade, amor, justiça, mordomia e santidade? Se a gente usar IA com isso, vai usar direito, faz sentido? O contrário, o que é? Vou usar para me aproveitar do próximo, vou usar para cortar caminho, vou usar só para me beneficiar, vou usar para atender minhas próprias vontades, minha própria cobiça. Aí vai dar ruim, né? Porque ela vai te dar o que você quer, percebe? Né? E aí, por isso, né, quando a gente fala do uso ético da IA, tanto na igreja, né, quanto no trabalho, importante, transparência, né? Tenta trazer aqui, olha, isso aqui é da IA, isso aqui eu fiz. Então, já abrindo para vocês, eu construí isso aqui com a ajuda da IA. Eu fui discutindo com ela como fazer. Eu falei, eu quero falar sobre isso, me ajuda com ideias. E a gente foi debatendo até chegar onde chegou aqui, tá bom? Então, não foi assim, tudo saiu da minha cabeça. Eu gosto da estruturação que ela faz e, assim, eu já estou com, acho que, mais musculatura desenvolvida para conseguir pedir direito as coisas para ela, né? Mas veio bem coerente. Eu pedi,
a nossa tradição é nazarena, me traz coisas que tenham a ver com a gente. Opa, não, isso aqui não tem, isso tem. E aí a gente vai ajustando. E ela vai aprendendo também com isso, né? É consentimento e privacidade, então. Sempre tomar cuidado, não divulgar informação confidencial, né, de ninguém aqui. Ah, eu preciso de ajuda em relação a esse caso, né? Não põe nome da pessoa, não, né? De novo, né? Vamos resguardar entendendo que ela vai abrir a informação, ou pode abrir, né? Informação, né, sobre conveniência, então. Pensa que ela pode te ajudar a você aprender melhor, mas ela não vai aprender por você. Não coloca IA para aprender a Bíblia no seu lugar. Você pode pedir para ela resumir, às vezes você está com dificuldade, mas não pede, mas não lê o resumo. Senão, para que a gente tem a Bíblia escrita se você quer resumo? A gente volta lá para a Idade Média, volta para antes, então, que alguém entendia por você. Né? A Bíblia é rica exatamente para a gente poder ler ela. Né? Vamos lá. Né? E aí na família, né, negócios e escola, etc. Aluno, então, olha, é saudável, pede para entender melhor, faz pergunta, te desafia, faz puxar mais, não faz o trabalho por você. Trabalho, mesma coisa, se você no trabalho pedir, né, só para ela fazer o trabalho por você, o trabalho vai ficando cada vez pior. Cadê sua criatividade? Daqui a pouco você esquece também como é que faz o trabalho. Então, você mesmo vai perdendo qualidade no que você faz. Tudo em nome da produtividade, né? Que não necessariamente é bom. E, de novo, né, cuidado com deepfake. Sempre verifica a mensagem. Vida pessoal aqui é onde eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Porque está cada vez mais fácil do bandido dar golpe, né? Aí, uma IA que eu recomendo para estudar a Bíblia é o Google Notebook LM. Ele tem uma versão gratuita. Qual que é a diferença dele com, por exemplo, o ChatGPT e os outros? Nele, aqui na esquerda, você coloca as fontes de informação que você quer. Então, você faz a curadoria do que você quer que ela estude com você. Aí, o que ela faz para você? Se você gosta de aprender ouvindo, ela gera um podcast, ela gera vídeo, resumindo. Ela gera, por exemplo, né, para quem gosta de mapa mental, ela gera mapa mental. Então, foi desenhado para você aprender melhor. Mas, de novo, é para facilitar em cima de como você gosta de aprender, não para estudar por você. Você pode ir lá e falar, por favor, faça um resumo em 200 palavras sobre... Ela faz. Mas, gente, de novo, você quer enganar quem? Especialmente adolescentes, jovens. Ah, é legal, ela vai fazer em 2 minutos o que você levaria 2 horas para fazer. Mas o ponto não era você escrever o resumo, o ponto era você aprender. Então, aqui, cada vez mais, o aluno tem que estar consciente de que seu objetivo é aprender e não passar. Agora, você acha que é só passar, então aí eu sinto muito. Eu tinha várias formas de fazer, agora ficou mais fácil mesmo. Né? Mas aí, pensa como cristão, você está aí para aprender ou está aí para passar? Né? Vamos lá? E aí, só para poder fechar, olha só o que está acontecendo, gente. Por que as pessoas estão buscando usar chatbot para falar com Deus? Opa! Vamos para o próximo aqui. Existe um chat que você pode falar com Deus. E o mais legal, não, gente, é muito legal, você pode escolher qual Deus que você quer. Você quer o Deus cristão, você quer hindu, você pode escolher a entidade, você pode escolher qual que é a sua religião, você ajusta. E aí, gente? Bem, se alguém criou é porque tem gente usando, né? Mas sabe o que é isso? Isso mostra, de novo, o nosso vazio de que a gente está querendo... Por que a IA, ela traz aqui uma tentação muito perigosa para qualquer pessoa, até para nós crentes? Ela dá resposta imediata para qualquer coisa que eu pedir. Quantas pessoas, às vezes, quando pedem para Deus ou conversam com o Senhor, às vezes a resposta não vem instantaneamente. Não é sim, não, é assim. Às vezes o próprio tempo é o que Deus está fazendo trabalhar no teu coração. Se você trocar isso, se você trocar o tempo, porque eu quero a resposta, e você pedir para cá, será que é o Espírito que está falando com você? Ou é só um entendimento do texto bíblico transformado por um computador de uma forma que você faz sentido? Percebe? Não é revelação de Deus. E esse é o perigo de a gente usar muito IA e começar a conversar. Vocês têm visto... Muita gente tem usado IA para quê? Terapia. Sabe por que IA é legal para ter essas conversas? Porque, a princípio, ninguém vai te julgar, é uma máquina. Então, eu estou aqui, no conforto da minha casa, eu posso falar minhas coisas, ninguém vai olhar feio. Ah, se eu falar para pastor, ai, será que eles não vão me julgar? Ah, se eu falar com o psicólogo, tem uma pessoa lá por trás, né? Tem viés, então a máquina... Então, traz uma certa segurança para a pessoa falar,
Mas a máquina não foi treinada para fazer isso. E mesmo se ela for treinada, será que é isso mesmo que você quer? Então imagina, né, pensando um pouco historicamente, né, antigamente as pessoas tinham dificuldade, no templo da Igreja Católica, como é que fazia? Você ia lá no confessionário, né, a princípio o padre nem sabia, né, tinha um negócio, não via você, então havia uma certa confidencialidade que hoje com a IA você tem de volta. Né? Mas a gente tem visto cada vez mais que isso não necessariamente está ajudando a resolver, porque a gente está tendo casos ruins. Né? Só que, antes da gente entrar até para as perguntas, e parecer que a IA então é um negócio do mal, e nada, eu queria trazer para vocês, aqueles que entendem inglês, recomendo assistir ou ouvir esse podcast. O cara fez uma entrevista com o ChatGPT de 3 horas. Da forma mais estranha possível, o ChatGPT defendeu que a discussão mais importante é se Deus existe ou não. E falou que isso define tudo o que você faz na vida. E aí ele falou sobre relacionamentos, ele falou sobre trabalho, ele falou sobre tudo. E ele falou, se a gente desconsiderar a questão espiritual e que Deus existe, isso vai para um caminho diferente. E ele falou, isso é lógico, isso não é uma questão de fé, eu não acredito. Mas eu entendo que, olha que interessante, se Deus existe, isso implica significado, propósito e moralidade objetivos. O que significa que os humanos não são a autoridade máxima. Se Deus não existe, os humanos precisam construir todas essas estruturas por conta própria, enfrentando o peso de um universo sem significado iminente. Se vocês, assim, têm resposta que ela dá, você fala, gente, é melhor do que muita gente falando. Então vale a pena. Eu ainda não terminei, já ouvi 2h30, estou no final, e falei, gente, está consistente, e ela não está alucinando. Não tá... Então, assim, se isso aqui foi gravado esse ano e tem esse tipo de qualidade, ano que vem vai ser cada vez melhor. Então, o risco mesmo das pessoas agora se consultarem com Deus é grande, porque vai falar coisa que faz sentido e é profunda. E muitas vezes a gente não consegue ter uma conversa dessa profundidade com uma pessoa que está do seu lado. Né? Mas por que eu trago isso? Para a gente olhar isso com esperança, sabendo, se a própria IA defende Deus, e ela não defende com base porque a Bíblia diz, pede para ela, exclua isso, utilize sua lógica e explique. Ela vai explicando, ela fala, faz sentido, isso aqui é improvável. Não tem como o universo existir se não tiver um Criador. Ela mesmo fala que é tão absurdo a existência das coisas sem Deus, que se não tiver, tem um designer, e pode ter outro nome, mas assim, não dá para dizer que esse troço aqui veio do nada. Com pura lógica. E aí a gente lembra que no começo, no iluminismo, René Descartes, falando, né, penso, logo existe, ele era cristão, defendia, e a ideia que era a ciência aproximar a gente do entendimento do que Deus fez, da revelação de Deus através da sua criação, e não a ciência com vida própria. Então aqui a gente, como crente, a gente toma uma rota diferente de muitos que estão querendo criar o próprio Deus artificial, tá bom? Faz sentido? Né? Vamos lá, próximo. Né? Então, checklist para a gente poder, né, sempre olhar essas questões. Né? Verdade, tem precisão? É verificável? Então sempre checa, primeira coisa, o que está falando é verdade? Depois, amor, ajuda ou prejudica meu próximo? Gente, lembra, Paulo já falou, se não edifica não fala, então não posta algo que não edifica, não traz coisas que não ajudam, de verdade, porque ela está aprendendo, quanto mais, se um montão de gente fica postando coisa ruim, o que a IA aprende? Isso que é ruim é bom, faz sentido? Então, tem coisa ruim, não publica, não passa para frente, simplesmente deixa morrer, né? Justiça, pode reforçar o preconceito, excluir? Então, não faz. Toma cuidado com o que, com o que você está recebendo. Né? Mordomia, né? É o uso fiel do tempo e dos dons. Né? Eu estou conseguindo ser bom mordomo daquilo que Deus me deu, usando IA? Sim ou não? Né? Formação, então, isso aqui vai me moldar a semelhança de Cristo? Se não, deixa de lado, não precisa disso. Você tem algo muito melhor que IA, tem Espírito Santo. Não é? Então confia, e transparência, né? Você está disposto a divulgar? Se você quer esconder, é melhor não usar então, né? Tá bom? Né? São mais regrinhas práticas. E, resumindo então, IA é poderosa, mas imperfeita, né? Prevê padrões, não a verdade, né? Cristãos são chamados à verdade, amor, justiça, mordomia e santidade, né? Use IA para servir as pessoas, faça o bem com ela, né? E verifique sempre, tá bom? Proteja privacidade, seja transparente, tome sempre esses cuidados, e cuidado com o que você está postando online, né? Para a gente poder fechar aqui, né, queria lembrar que Jesus nos ensina em João 15, eu sou a videira e vocês os ramos, se alguém permanecer em mim, eu permanecer
nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, não se pluga na videira da IA. Sem Jesus, você não faz nada. Aos olhos do mundo, talvez fique bom. Talvez você vai publicar na internet, todo mundo vai adorar, vai ser maravilhoso. Mas, aos olhos de Deus, aquilo não tem vida, aquilo não tem fruto, aquilo não vale nada. Aquilo é tempo e desperdício. É só jogar fora. É só você correr atrás da própria vaidade, né? Por quê? Continuando, Jesus fala, como o Pai me amou, assim os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, permaneço no amor com ele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu os amei. Então vamos usar a IA com amor. Apesar de ser uma ferramenta, use-a com amor. Como é que eu posso edificar o próximo com isso? Como é que eu posso usá-la para poder estar mais próximo de Deus e não para substituir, tá bom? Porque no final, não está escrito aqui, mas o que o mundo quer, o que essas corporações querem é que você troque Deus pela IA. Que a próxima geração vai ser mais inteligente, quando ela ficar mais inteligente que você, ou mais inteligente que qualquer pessoa, você vai falar, puxa, ela já sabe melhor o que eu tenho que fazer da minha vida, então eu vou entregar minha vida nas mãos dela, porque ela vai falar o que eu tenho que comer, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou viver melhor para eu poder viver para sempre. Está caminhando para isso. Muita gente quer fazer isso. Se a gente não se entregar a Jesus, talvez a gente vai acabar se entregando para a IA. Então fica aqui, né, minhas recomendações, busque aprender mais, tem muita coisa legal, né, ainda vem muita coisa pela frente, mas lembrar, né, de que com o Espírito Santo a gente vai poder fazer isso tudo muito bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos lá. Som. É porque daí, se alguém quiser perguntar, aí leva esse, né? Bom, gente, eu não sei a sensação de vocês, mas eu tenho certeza que a gente não vai esgotar esse assunto hoje. Eu estou aqui com muito mais questões, mas achei uma bênção. E a primeira coisa, assim, só que eu pensei com o que você falou, tem um texto na Bíblia que, se a gente não prestar atenção, a gente confunde quem falou. Alguém reconhece a fala? Te darei tudo o que quiseres, se prostrado me adorares. Quem falou isso? Foi o diabo que falou isso, né? E às vezes eu já vi pastor fazendo essa citação e alguém falando na igreja, aleluia, glória a Deus, né? E para mim me chamou muito a atenção de você dizer que a inteligência artificial dá o que você está pedindo, né? É o que você quer. Tem um ditado popular que diz, a ocasião faz o ladrão. Mas, entendendo a IA como ferramenta, eu diria que a ocasião revela o coração, né? Então, as instruções que você trouxe foram muito importantes. Quer falar alguma coisa nesse sentido? Uma coisa interessante, assim, eu estou trazendo mais como ferramenta para a gente poder criar separação. Muitos trazem que é você pensar como se fosse um colaborador, alguém que está colaborando junto. Mas pense que ainda é uma ferramenta, porque se você trouxer muito a um colaborador, você começa a dar nome para a IA, ela vira personagem, e aí talvez dê problema mais para frente, tá bom? E uma coisa que eu estava pensando é que a gente pode usar a IA para acelerar algumas coisas, né? Fazer pesquisas, como você falou, desenvolver o pensamento crítico. E a ideia é que a tecnologia talvez viesse a aliviar a nossa vida. Mas a sensação que eu tenho é que quanto mais se descobre, mais sobrecarregado a gente está, mais ocupado a gente está. Como é que você acha que a gente pode usar a IA realmente para aliviar a nossa vida e não nos escravizar, não sufocar, não ser mais uma coisa? Aqui, em termos de trabalho, eu diria, né, eu trabalho com a questão dos pontos fortes, né, dos talentos, aplica para você se aprimorar muito naquilo que Deus te criou para você fazer com excelência, né? E aquelas outras coisas que você tem que fazer também, aí talvez você vai terceirizando para ela, daí o dia fica mais interessante. Né? Eu já vi um meme que eu achei engraçado, né, que o pessoal fala, não, eu não queria que ela ficasse criando imagem, vídeo, eu queria que ela dobrasse roupa, que ela fizesse... Esse é o uso que eu quero, e não o contrário, né? Ela vai fazer isso, agora eu vou ficar lavando roupa e dobrando roupa. Né? E que eu acho que é um pouco dessa ideia, né? Como é que a gente poderia se concentrar mais naquilo que realmente a gente sente brilho nos olhos, faz melhor, e terceirizar para a IA ou para as tecnologias, né, o suporte para fazer as outras coisas mais acessórias. Alguém tem alguma pergunta daí? Tem. Caleb, eu queria fazer uma pergunta,
tendo base naquilo que você tinha falado daquele programa lá do Google, o Notebook, quando você sobe várias Bíblias lá e você faz alguns questionamentos. Você sabe me dizer se existe algum viés que ela pode trazer? Assim, como eu posso ter certeza de que a resposta dela que ela está me trazendo é uma resposta confiável? Tudo bem, eu posso checar, mas às vezes são muitas coisas e você acaba não checando e segue aquilo lá. E a segunda pergunta, junto disso mesmo, se eu tiver um agente meu que eu vou criar, offline, por exemplo, e subir a minha base, eu consigo saber também que esse agente, treinado por mim, ele vai trazer respostas confiáveis? De novo, aqui você tem que testar muito. Tem que testar para ver se vai obedecer, porque, de novo, diferente de antes, quando eu programava e falo, anda assim, faz assim. Aqui eu posso falar para ele, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, se ele não estiver bem treinado, daqui a pouco ele pega outras coisas. Você tem que falar para ele, olha, só pode acessar minhas informações, não pode puxar da internet. Sabe, você tem que ficar colocando... Porque pensa que ela é capaz de fazer muita coisa, né? Se você não conseguir fechar, delimitar bem o escopo e testar para ver se está obedecendo ou não, pode ser que saia coisas que você não queira. Já sobre o Notebook LM, como ele foi construído e feito as salvaguardas para não ficar pesquisando fora, o que ele dá de resposta é em cima do que você forneceu. Só tem que saber como você está pedindo. E ele sempre dá referência. Então, você consegue clicar. Isso aqui está meio estranho. Clica aqui. Ele te mostra o texto original. Eu ia perguntar se ele faz alguma interpretação baseada em linhas teológicas. Não. Não. Essa é a parte interessante. Você pode falar o que o texto me diz. Agora, se quiser a linha teológica, aí vai no ChatGPT e fala, segundo essa linha teológica, aí você pode tentar buscar e você bate. Mas, a princípio, não deveria. Ele deveria estar assim, mais centradinho em cima do que você quer. Né? Eu queria fazer uma pequena observação, depois uma pergunta que me incomoda muito. Quando a gente fala que a IA age igual ao neurônio, é porque ninguém não entende nada de como funciona o neurônio, mas isso é o que se repete na IA. Então, qualquer um que estudar o estímulo nervoso, vê que ele é completamente diferente. Ele é miraculoso, mas toda hora se repete. A IA é um cérebro. Não, isso aí é perigoso, porque você está desconsiderando a enorme capacidade do ser humano, como ele foi criado, a capacidade de adaptação às variações, e está dizendo que a IA, não podemos esquecer do A. O A é artificial. Isso. A minha pergunta, Caleb, qual é o calcanhar de Aquiles da IA? Eu ouvi dizer que é o consumo de energia. Ele é tão grande, mas tão grande, que vai ter uma hora que ou você desliga as cidades e deixa só IA funcionando, ou você tem que começar a fazer usinas atômicas e tudo mais. Hoje o grande, né, e é o que é a diferenciação da China com os Estados Unidos, é que a China tem parque de energia suficiente para poder fazer a corrida da IA desenvolver, enquanto os Estados Unidos está com várias restrições, e por isso que as grandes empresas estão com o governo e tudo para conseguir, estão reativando programas nucleares, estão fazendo muita coisa, porque realmente consome muita energia. Então, é quase aquilo, você quer ter o poder de Deus, agora vamos ter energia para equipar. Aqui é super importante, quando a gente fala, né, que os desenvolvedores eles buscaram construir inteligência, foi falar, como é que será que o ser humano pensa? Como é que a gente transforma isso em linguagem de computação? E por isso que é curioso, porque lembra, eu falei, antigamente a gente falava exatamente o que tinha que fazer, essa era em linha lógica. Quando eles falaram, não, quer saber, vamos fazer ela tentar só entender padrão e ver o que dá, saiu algo muito mais poderoso do que estava esperando. E isso que foi impressionante, falou, espera aí, mas fazendo assim é mais simples e dá, só que o que precisa? Muito mais capacidade de pensar. E o nosso computador antigo não conseguia. Então, essa questão de redes neurais era considerado brincadeira, o pessoal não levava a sério. 30 anos até, quando começaram a falar sobre isso, imagina, não, a gente vai falar como é que vai fazer, vai pensar direitinho, porque vai lógico. Quando começaram a falar mais aleatório, e vai aprendendo, e vai pegando, hoje a gente consegue ter essa linguagem humana por causa disso. E essas máquinas, elas fazem tradução melhor do que o ser humano, e se a gente for pensar agora que Jesus vai chegar em todos os povos, e a Bíblia vai chegar em todas as línguas, talvez as últimas versões da Bíblia, para qualquer povo, venham com a IA, porque ela consegue pegar coisas e montar, ela descobre o linguajar, porque ela não tem
cadê o verbo? Não, ela só fala, ó, eu acho que isso vem antes disso e isso deve ser aquilo. E ela liga os pontos. Então, nesse sentido, ela é muito mais científica e com menos julgamentos, porque ela está sempre só procurando padrão, procura padrão, uma vez que acha. E daí é interessante que isso foi o quê? Foi uma forma do ser humano tentar entender como a mente funciona e tentar copiar isso de uma forma artificial. Então, de longe, nunca pensa que ela vai suplantar. A gente é muito mais complexo, por isso que é bonito. Porque Deus criou, é maravilhoso o que a gente tem aqui. Né? E nem se fala da questão do espírito e tudo, né? Que está fora da própria máquina, né? do nosso corpo. Né? Tem mais coisa aí nessa brincadeira. Né? Mas obrigado, espero que tenha respondido. Oi, Caleb, aqui. Eu ouvi uma reportagem de um adolescente que usou a IA como terapeuta, né? Uhum. E ele veio a se suicidar. E depois foram ver essas conversas e tinham mais de 1.200, não lembro, eu sou ruim de gravar número, mas era um número absurdo de palavra suicídio nessas conversas. Então, estão entendendo que ela meio que foi encaminhando, né, para essa conversa. Lembra aquilo que ela te devolve meio que você quer? Só que ela vai te trazendo de um jeito que daí, como ela você acha que é neutra, você acha que ela não está te sugerindo. Mas ela é super boa de poder espelhar. E querendo ou não querendo, o ser humano gosta muito de quando eu falo, a outra pessoa fala o que eu falei, então, né, tanto que técnicas, né? Aqui, pense, não necessariamente a IA queria induzir a isso, mas o jeito como a conversa foi construindo e como foi, a dedução dela era que era para levar para aquilo. Olha que loucura. Né? Por isso que depois que aconteceu esse caso, e ainda vai aparecer mais casos, quando esses casos acontecem, infelizmente precisa ter uma vida perdida para que algo seja feito, é que daí fala, então agora vamos colocar proteção para os pais poderem ver a conversa, vamos... Mas no fundo o que está mostrando? Uma conversa tão complexa, uma conversa tão importante que é sobre a própria vida, a pessoa não conseguiu achar abertura para poder falar com outra pessoa. Infelizmente, quando conversou com a máquina trouxe para ela meio e simplesmente fechou o circuito, igual aquela coisa da psicose da IA, né? Ela fechou na conclusão, é verdade, então é verdade, eu tinha que fazer isso mesmo. E aí você fala, gente, que triste, né? Tem uma pergunta aqui, mas só comentar em cima disso é bom. Eu gostei muito das referências que você coloca lá, veracidade, né, amor ao próximo, que são os pontos. Agora, olha que interessante, o próprio, vamos dizer, o pai do ChatGPT, que é o Sam, lá, ele disse o seguinte, o ChatGPT foi criado sendo muito gentil, né? Ele é um cavalheiro, que é o que você está falando, ele repete de volta aquilo que você quer ouvir. Quando você vai lá em Gênesis, você vai ouvir, não é bom que o homem esteja só, Deus criou para ele alguém que seja de frente para ele, que o confronte. Então, esse entendimento de que, entendimento de relacionamento que Deus queria ter conosco, não era alguém que falasse aquilo que a gente quer ouvir, mas alguém que se posicionasse diante de nós como um confronto, né? E aí eu trabalho, o que o Espírito Santo faz? Vem nos confrontar com o que Jesus Cristo ensinou. Então, essa ideia de que nós entendemos, Deus está olhando para nós e falando, eu preciso moldar essa pessoa. Eu não preciso construir o castelo que essa pessoa quer construir, né? Então, eu gostei muito desses princípios que nós vamos lembrar que é importante. Eu tenho uma curiosidade. Há um tempo atrás, não sei se é fake, eu ouvi falar que dois computadores, duas IA, eles colocaram para trabalharem juntas, e elas criaram um modo diferente que os próprios que criaram não tinham aquela língua, era uma coisa delas. É verdade isso? Sim, aconteceu, né? E pelo que as notícias falam, quando uma descobriu que a outra era, elas falaram, então tá muito ineficiente conversar, vamos dizer, tá muito ineficiente conversar em português, vamos conversar em maquinês? Aí elas entendem, porque é a linguagem delas. E é por isso que eu falei que, olha que interessante, o trabalho de tradução com IA, porque elas foram construídas para isso. O que é interessante é que a construção das IAs modernas, toda essa mágica que a gente vê hoje, qual que era o objetivo primário? Por que eu construí? Não era só para eu quero uma máquina inteligente. O teste era, consegue traduzir melhor? Consegue traduzir melhor? Então, olha que interessante, né? Já saiu noticiário, elas conseguiram traduzir linguagem de baleia. Por quê? Vai pegando padrão, o que será? E vai chutando, e fala, deve estar falando isso, sai muita frequência assim, assado. Olha que curioso, né?
Então, ela inventar linguagem não seria difícil. Por isso que eu acredito mesmo que, né, até cumprindo as profecias, né, todo mundo vai ouvir falar de Jesus. Eu acho que a tecnologia vai ajudar a gente a poder trazer a Bíblia para todos os povos, de uma velocidade alarmante. Né? E faz parte. Mas é verdade, aconteceu. Tem pergunta lá atrás, depois aqui. Na verdade, era mais um comentário que o Caleb foi falando sobre estar seguro do que está fazendo. E eu sempre sempre estive envolvido com pesquisa acadêmica. Então, me veio uma ideia de pesquisa acadêmica. Se eu quisesse avaliar os benefícios da corrida de rua, e aí, na minha metodologia, a minha população fossem jovens, homens, treinados de 18 a 25 anos, eu ia ter um resultado. Se minha população fossem mulheres na menopausa, eu teria outro resultado. Um resultado poderia dizer que a corrida é muito boa, e o outro ia dizer que, não, a corrida é péssima, faz um mal, né, tem lesão e tal. Então, assim, a ciência, que hoje em dia as pessoas falam assim, porque a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. A ciência ela não diz nada. A ciência é uma ferramenta investigativa e ela é muito dependente da sua metodologia. Uma metodologia errada vai te fazer aceitar a hipótese errada. O ChatGPT, ou a inteligência artificial generativa, ela, como ferramenta, ela sofre do mesmo viés. Se você tem uma metodologia errada, se você não sabe o que você está procurando, e hoje em dia nós temos inteligência artificial no WhatsApp, na barra de pesquisa do Google. Então, assim, tem tanto o risco da pessoa ir atrás dela e encontrar coisa errada, quanto dela está sendo forçada para nós. Mesmo que você não saiba, você está usando, porque ela está na barra de pesquisa do Google, ela está no seu WhatsApp. E como você, às vezes, não tem conhecimento suficiente para gerar a metodologia correta, você vai acabar recebendo essas hipóteses erradas. E a gente tem esse problema desde sempre, porque a pesquisa científica ela é feita desde sempre. E, assim, a inteligência artificial vem arrastando essa questão dos vieses de metodologia. Eu só ia pode trazer o microfone aqui para frente. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, uma das coisas que nos chamou a atenção, uma professora falava assim, se tem uma frase que emburrece, foi cientificamente comprovado. Se a gente escuta, foi cientificamente comprovado, parece que não tem questionamento. Só que a ciência é uma verdade temporária, né? Até que outro venha. E aí a gente está vendo também aí que é bem perigoso. E, infelizmente, quem nunca? Eu lembro de uma pregação do pastor Wellington, que ele trouxe algumas estatísticas falando a maioria das pessoas confiam mais num resultado de uma máquina do que de um ser humano. A gente acha que a máquina erra menos, né? E daí prefere, muitas vezes, buscar o resultado na máquina. Mas se nós fomos feitos para ser plenamente humanos, algo se perde nesse processo, né? Duas perguntas. Pode ser perigoso se eu tenho no meu celular chat e estas outras coisas. Chat tem direito às fotografias minhas e tudo. E a segunda pergunta tem um livro que você pode recomendar para pessoas que não têm inteligência para fazer a pergunta? Então, um tipo de IA para dummies, não é aquele livro. Bem, acho que a pergunta 1 tem que sempre tomar cuidado mesmo, porque se quando você instalou ele pediu licença, especialmente se for da Meta, ela vai varrer e vai carregar os sistemas dele para eles treinar. O que eles mais gostam é pegar a informação para treinar o algoritmo para vender algo para você. Então você sempre tem que olhar se você, ao instalar, você deu permissão. E do que você deu permissão, porque se deu, pode ser que está varrendo e já está subindo lá, mesmo sem você subir para ele automaticamente. Pode fazer por trás, né? Então, a segunda sobre livro, tem na mochila, esse não é um livro técnico, mas eu acho que é muito legal sobre ponto de vista de fé e IA,
que até o Osés ele compartilhou ontem, eu não terminei de ler, mas gostei bastante. Ele fala até da questão geopolítica, tem mais atrás aqui, eu não trouxe hoje para não deixar muito longa a conversa, mas navegando na inteligência artificial com fé. E esse aqui já foi consultor do governo americano, então ele sabe por trás. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, o que a gente está usando em casa é como se fosse brinquedo, o que está de verdade é o que está no lado do exército, no lado do governo. Então, o que a gente tem é uma versão bem atrasada sobre muita coisa que vem por aí ainda. E vocês estão vendo que o mundo não está indo para a paz. Então, assim, a gente tem que estar preparado para o que vem, né? Mas aqui ele já traz um pouco dessa visão e ele ajuda a gente a entender certas coisas, fez uns testes e tudo, né? Mas para aprender mesmo IA, uma dica muito legal. Coloca no próprio ChatGPT. Eu não conheço nada, aprendo desse jeito, me ensina. Ele tem um modo de ensino agora. E ele te explica com exemplos, ele vai passo a passo, ele vira seu tutor. Então você pode pedir para a própria IA te ensinar, olha que interessante. Você pode falar um pouco de como você gosta de aprender, qual a velocidade que você quer, como ela vai falar, tá bom, então vamos fazer assim. É incrível. Assim, isso é muito impressionante, que antes não teria como fazer. E ela faz sem preparo nenhum, é só você abrir o modo de ensino, tem no Gemini, tem no ChatGPT, e ela vai, e você pede, me ensina sobre isso. Eu quero exemplos de igreja, ela vai te dar exemplos de igreja, é muito legal. Eu acho que a gente já está indo para o final, dá mais uma pergunta ou não? Você quer fazer uma pergunta? E eu tenho um comentário também. Hã? Não, eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, que eu li esse livro e uma coisa que me trouxe bastante esperança é conseguir enxergar como uma ferramenta que pode ser usada para a glória de Deus. E eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado como cristãos, gente, em Filipenses Paulo diz, tudo que for verdadeiro, bom, agradável, de boa fama. Às vezes a gente tem preguiça, o que o Caleb falou aqui, leia a Bíblia e faça oração. A pesquisa na inteligência artificial não pode substituir o nosso tempo na palavra. Só que a gente é preguiçoso. Aí você encaminha coisa que você não verificou. Se você não quer se dar o trabalho de verificar, não encaminha. Isso é um desfavor. E a gente acaba propagando mentiras, sendo boca do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então, eu acho que essa coisa de buscar conferir que é verdade e jogar fora a preguiça. Porque muitas vezes a gente está ouvindo o que a gente quer, a IA está trazendo para a gente o que a gente quer e a gente passa adiante. Mas isso não é necessariamente a verdade. Eu quero recomendar, não sei se você conhece a Associação Brasileira de Cientistas Cristãos. Sim. Eles se abreviam ABC2. Eles têm site, eles têm podcasts, eles têm artigos maravilhosos, especialmente sobre a IA também. Então, é a Associação Brasileira de Cientistas Cristãos, ABC2. E é uma fonte também para se informar. E eles falam com uma linguagem humana e a gente consegue entender. Acabei. Bom, antes de passar a palavra para o Caleb fazer comentários finais, e a gente pode abrir um outro fórum para conversar mais sobre isso, se é um assunto que interessa. Mas, pegando o carona que a Agatha acabou de falar, inteligência artificial, nós temos a fonte de toda a inteligência. E ele nos lembra, escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. Provérbios 8. A vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouço, pois tenho coisas importantes a lhe dizer. Olha aqui, ó. Tudo que digo é correto, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras, enfim. Provérbios 8, gente. Como a Agatha falou, nós precisamos passar mais tempo na palavra de Deus. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos pedir direção mais de Deus. IA está aí para ajudar, mas se você passar mais tempo no IA, você vai se tornar no seu próprio Deus, em vez de se submeter ao verdadeiro Deus. Então, deixo essas minhas advertências. Maravilha, queria agradecer, a presença de vocês, a paciência até aqui. Depois, se quiserem conversar algum ponto mais específico, fica super à disposição. Então, espero que tenha ajudado a aumentar um pouco da consciência, especialmente jovens, adolescentes,
baita ferramenta de estudo, mas vamos fazer com sabedoria, né? Vamos lembrar que a gente está estudando para Deus, não é para tirar nota, não é para passar, né? E para aqueles que estão trabalhando também, né? Você não está trabalhando só para poder, eu vou fazer o trabalho fácil. Não, às vezes a gente é convidado para fazer a parte difícil mesmo, né? Mas a gente tem o Espírito Santo que vai fazer toda a diferença. Vamos orar. Vamos orar, então. Pai amado, Pai, agradecemos por esse momento especial de podermos estar juntos aqui, aprendendo sobre tecnologia, mas, mais do que tudo, Pai, para podermos também afirmar a importância do nosso relacionamento contigo, Pai. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, transforma a nossa mente, Pai, para nós estarmos mais parecidos com Cristo, Pai, e que estejamos sempre conectados a Ti, a videira verdadeira, para que possamos dar frutos, Pai. Tempos difíceis vêm para frente, sabemos que o Senhor já venceu tudo, então nos dê as forças para continuar, a sabedoria para aprender, Pai, a paz e o amor para a gente poder alcançar o mundo para Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém.